ficou em meio à crise. E ela vivia uma crise familiar. A crise não era apenas pessoal, ela estava num ambiente de crise familiar. E a sua família vivia num período em que a nação também enfrentava uma crise. Havia uma crise religiosa, uma crise então generalizada. E ela frutifica. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 20. Eu vou falar sobre Ana. Eu vou ler na versão NVI, talvez a sua Bíblia esteja com palavras diferentes, uma outra versão, isso é normal. A mensagem vai ser a mesma. Nós não vamos nos ater às palavras exatas, então fique em paz, não vai ser uma mensagem textual. Está cada vez mais difícil de pregar mensagem textual, né? Porque tantas versões de Bíblia, né? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Eu sou grato a muitas pessoas, mas eu sou grato a quem ora por mim. Muito grato, muito grato. E eu louvo a Deus pela vida daquelas pessoas que têm esse ministério. Certa vez, versículo 9, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Então fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Versículo 12. Então ela continuava a orar diante do Senhor. Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada. Versículo 14. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Eu não me enchi de nada, porque eu estava me esvaziando, diz ela. Versículo 16. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Versículo 17. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, então já não havia angústia, né? E o seu rosto já não estava abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, e depois voltaram para casa em Ramá. Eucana, o esposo de Ana, teve relações sexuais com Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Você pode dar glória a Deus? Ana, então, é a personagem da nossa história, é esta mulher que vivia uma crise. Ana era casada com Eucana. Se a gente fizer uma referência cruzada com alguns textos bíblicos, vamos descobrir que Eucana era um levita. Eucana era um marido apaixonado por Ana. Ele amava Ana. Na
maneira que ele distribuía as partes do sacrifício e dava a ela uma porção dobrada, demonstrava isso. Mas Eucana, embora amasse Ana, ele cedeu aos costumes da época. Embora fosse levita, ele adquiriu uma segunda esposa. Ele tinha uma outra esposa, por nome Penina. Então Ana tinha uma concorrente dentro de casa. Aquele lar por si próprio já era um lar problemático. 2 esposas, 2 sogras, e era complicado. Mas era um lar especialmente difícil para Ana, porque Ana não tinha filhos, ao passo que Penina tinha filhos e filhas, diz a Bíblia, filhos e filhas no plural. Então essa era a dor que definia Ana como ser humano, uma mulher que não gerava filhos. E naquela época era diferente de hoje. Não era uma tristeza, apenas uma tristeza de uma mulher que gostaria de ser mãe. Era uma dor que ia muito além disso. Era uma vergonha social. Havia sobre essa mulher uma marca de uma mulher amaldiçoada, castigada por Deus. E no caso de Ana, isso era verdade, porque a Bíblia diz que Deus havia fechado a madre de Ana. Era Deus. Essa família, o texto anterior vai dizer que ia anualmente ao templo. E todo ano, Ana era essa imagem de uma mulher envergonhada. Por quê, pastor? Porque não tinha filhos. Ano após ano isso se repetia. Oferecia o sacrifício, voltava à sua terra, mas nada de especial, nada de diferente acontecia. Eucana, Ana, Penina e seus filhos, a tropa, todos os filhos de Penina e Ana nada. 2 coisas são importantes salientar aqui. Primeiro, Ana não era estéril. Diga, Ana não era estéril. A Bíblia não diz que ela era estéril. Muito bem. A irmã Mara, né? Irmã Mara e irmã Clélia. Isso, irmã Clélia, nome diferente. Acho que quem se chama Jamute não pode falar do nome de ninguém, né? Pode falar, irmã Clélia. Muito bem. O texto não está dizendo que Ana era estéril. A Bíblia diz que Ana não tinha filhos. Uma coisa diferente da outra. Ana tinha em si a capacidade de gerar filhos. Estava lá, estava dentro dela. O seu maior sonho era ter uma criança. E sempre teve nela a capacidade de gerar uma criança. Só que ela não sabia disso. Ela se imaginava como? Ela se imaginava estéril. Mas escute, ela não era estéril. Ela tinha a capacidade de gerar. Sempre esteve nela. Outra coisa importante que merece destacar nesse texto, e isso vai surpreender alguém aqui, talvez, eu acredito que vai. Deus não é sentimental. Não mesmo. Deus não é sentimental. Não é. Deus reage à nossa fé, não aos nossos sentimentos. Desse jeito. Sabe aquela criança que chora e a mãe se derrete? A menina chora, eu me derreto. Eu sei que está me manipulando, mas eu não consigo. Pai, sim, dá um beijo à minha menina, eu sei que ela está fazendo aquilo, mas cadê? Eu compro. Eu não consigo. É muita fofura. Mas Deus não é assim não. Mas Deus não é assim não. Não mesmo. Deus. Quando Ana ora e diz assim, Deus não é latino, né? Deus é brasileiro, Deus não é assim. Quando Ana ora, Senhor, olha a minha dor, Senhor, minha concorrente, espirrou nosso filho, meu Deus, o que é isso, Deus? Enquanto eu estou aqui. Escute, Deus não entende a linguagem dos sentimentos.
Mas com sentimento ou sem sentimento, quando eu oro com fé, aí sim, os céus entendem e atendem. Porque a única linguagem que Deus entende é a fé. Não adianta você mostrar os boletos para Deus e molhá-los com lágrimas. Os boletos. Escute, Deus não tem boleto, Deus não entende boleto, Deus não compreende as lágrimas sobre boletos. Deus não entende essa dor, Deus só compreende um filho que chega diante dele com fé e clama confiante no seu poder. Isso ele compreende. Amém? Com lágrimas ou sem lágrimas, mas com fé. Portanto, escute, você não é estéril. Você tem a capacidade de gerar os sonhos que estão dentro de você. Você tem a capacidade de construir, de gerar, de fazer surgir, de produzir, de trazer à vida os teus sonhos. Por quê, pastor? Porque Deus, diz a Bíblia, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quem é Deus? Deus é Criador. E Ele nos criou com a capacidade de gerar vida, de criar como Ele. Mas por que, pastor, Ana teve que passar por esse processo? Isso tem a ver com a maneira como Deus trabalha para nos aproximar dele e para glorificar o seu nome. É muito importante que você entenda isso, porque isso pode talvez curar uma ferida dentro de você, algum ressentimento. Isso pode livrar você de um processo doloroso, talvez mudar completamente um período de sofrimento em sua vida e inaugurar um novo tempo. Como Deus trabalha? Primeiro, Deus, Ele vai permitir uma necessidade no seu reino. Deus vai permitir uma necessidade no seu reino. Amém? Segunda coisa, Deus vai fazer com que você tenha contato com essa necessidade que Ele permitiu. Deus vai fazer com que você perceba essa necessidade. Terceiro, Deus vai colocar dentro de você o desejo de atender essa necessidade. Ele vai criar uma necessidade, Ele vai fazer com que você perceba e vai colocar dentro de você uma indignação, um desejo, uma preocupação, um sonho conectado com essa necessidade. Quando você se dispõe a atender essa necessidade, sabe o que você vai descobrir? Que Ele já tinha capacitado você para fazer aquilo, que Ele já tinha te dado as ferramentas para atender aquela necessidade, que Ele já tinha te dado os recursos para atender aquilo. Através desse processo, Deus vai fazer três coisas. Primeiro, Ele vai abençoar você, Ele vai abençoar outras pessoas e Ele vai glorificar o nome dEle. É complicado o que eu falei? Tá. Vamos dar alguns exemplos. Deus cria o jardim para o homem morar. Deus cria o jardim. Deus Todo-Poderoso, Ele criou o jardim. Então Ele planta, colocou até ouro no jardim. Não sei para que colocou ouro, talvez só por contemplação, por beleza. Deus criou um ambiente de delícias, de sensações, de perfume, de sons agradáveis para o homem e para a mulher. Aí chega para Adão assim e fala assim: Adão, rapaz, eu estou precisando de você. É o quê? Porque o jardim tem que cultivar. O jardim, sabe, tem que cuidar do jardim. Então, você tem que cuidar do jardim. Nossa, Deus cria uma necessidade, cuidar do jardim. E o homem tinha a capacidade de cuidar do jardim, isso ou não? Sim. Sim, Ele deu ao homem essa capacidade. Mas quem seria beneficiado? Deus? Deus precisa de um jardim cuidado? Não. O próprio homem, a família do homem, os descendentes do homem, porque viveriam num ambiente cuidado, num ambiente cultivado. Aquele jardim seria ampliado, aquele jardim se expandiria por toda a terra, e eles viveriam num ambiente de beleza, de delícias, e Deus seria glorificado naquele estado de perfeição. Esse era o projeto de Deus, que a glória dele se espalhasse por toda a terra, e toda a terra fosse um Éden.
Esse era o projeto de Deus. Mas Deus está precisando do homem. Olha que coisa interessante. Deus cria um casal apenas um casal. Aí em seguida Deus apresenta uma necessidade para o casal. Deus fala assim: sabe, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Vocês são lindos. Vocês têm a imagem e a glória. A minha imagem e a minha glória. E eu quero espalhar a minha glória pela terra. Eu quero espalhar a minha imagem pela terra. E eu preciso que vocês se multipliquem. É vocês dois. Só vocês dois tem que se multiplicar. Deus não podia criar cidades, irmão. Poderia criar cidade. Vou criar uma cidade aqui, vou criar uma cidade aqui, cidade aqui. Poderia criar, não. Ele cria necessidade. Ele se faz precisar. Ele cria e dá a esse casal a capacidade de se multiplicar. Deus cria animais. E ao criar animais, ele cria idiomas, porque ele se comunica com o homem. Ele está se comunicando com o homem. Havia idiomas, sim ou não? Sim. Mas ele cria uma necessidade. Ele diz assim: Adão, rapaz, eu preciso que você dê nome aos animais. Por que, irmão? Ele já não colocou dentro do vernáculo o nome da zebra, o nome do cavalo, o nome da... Já poderia ter feito isso, seria simples. Não, ele diz: eu preciso de você. É o quê? Eu não dei nome a isso aí, não. Eu preciso que você dê nome. Ele cria uma necessidade para contar com o homem, para que o homem participe daquilo, para que o homem seja parte. Ele cria um problema, ele se faz necessário, né? Ele se faz necessitar de algo. Veja que coisa. Através daquilo, ele dá a capacidade para o homem, e ele abençoa o próprio homem, e ele glorifica o seu nome. Deus permite que o povo desça ao Egito. Aí ele chega: Moisés, preciso de você. Desce lá no Egito, capacita Moisés, liberta o meu povo. Deus permite que outros povos ocupem a terra prometida e diz: Josué, eu preciso de você. Capacita Josué, lá, entra na terra, luta com o meu povo. Ele permite que o pecado atinja a humanidade e diz: eu preciso de um Salvador. Meu filho, desce lá, liberta o povo. Resumindo, escute. Na verdade, Deus não precisa de nada, ok? Deus não precisa de nada. Por que Deus não precisa de nada? Porque Ele é todo poderoso. Ele é autoexistente. Deus não existe dentro do universo. Ele é transcendente, Ele existe fora do universo. Ele não foi criado dentro do universo. Ele se inclina para olhar as estrelas. Ele está fora, Ele é maior que o universo. Então não precisa de nada. Ele é todo poderoso. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Então se Ele pode tudo, Ele sabe tudo, Ele pode tudo, sabe tudo, conhece tudo, está em todo lugar. Ele precisa de anjos? Não. Ele precisa de ser humano? Não. Mas Ele cria anjos. Ele dá ordens para os anjos. Vai lá. Mas Ele pode fazer. Ele já está lá. Mas Ele dá ordem, porque Ele é um ser relacional e Ele se faz precisar. Ele poderia transformar esse púlpito aqui em diamante, isso aqui em ouro. Ele tem poder para isso? Tem. Mas Ele se faz precisar, percebeu? Agora, Ele, através da entrega daquilo que Ele pede, quando Ele pede algo a um de nós, há um propósito. Qual o propósito, pastor? Nos abençoar. Abençoar outros e glorificar o seu nome. Então sabe o que eu descubro? Que as necessidades da obra de Deus são oportunidades disfarçadas que Deus usa para nos abençoar. O filho, eu vi recentemente uma história, achei muito interessante. A filha chega assim: pai, eu queria tanto comer panqueca. Aí o pai: claro, filhinha, pega a filhinha, bota no colo, aí faz a massa da panqueca, muito simples, e faz aquela panqueca para a filhinha, e prepara a panqueca. Aí a filhinha está comendo aquela panqueca que o pai acabou de fazer. Ela está comendo e parte em pedacinhos para ela, para facilitar. Aí ela está comendo, aí o pai fala assim: filhinha, me dê um pedacinho da panqueca. Ele quer interagir com ela, para ver se está boa, né? Para ver se está gostosinha mesmo. Não. Se ele acertou o ponto, né? Não. Porque se não estiver legal, ele até faz outro. Aí a menina
4 aninhos e fala assim: não, é minha. É o que a gente faz o tempo todo. Ela se esquece que foi o pai quem fez e quem deu para ela. É desse jeito. Segundo, ela se esquece que o pai é poderoso para tomar dela. Ela é a sua ingrata. Toma! Então tem panqueca para você também. Vou comer tudo. Pai pode fazer isso? Pode. Terceira coisa, se o pai quiser, o pai pode fazer chover panqueca sobre ela. Eu vou fazer 30 panquecas para você, até você se enjoar de panqueca, porque o pai pode fazer isso. Sabe, às vezes o pai pede um pedaço de panqueca e fala: não, é minha. A gente age assim. Age o tempo O todo. pai não precisa de panqueca, irmão. Nunca foi sobre panqueca que eu estou falando, tá entendendo? Não é sobre panqueca. Panqueca é só um pretexto. Mas é o pai que compra um videogame e põe lá no carro, diz assim: filho, limpa meu carro lá, limpa o carro do papai, aspira o carro do papai. Aí o adolescente fala: ah, não, o pai podia pagar alguém para limpar o carro. O pai não precisa que você limpe o carro, ele só quer te fazer uma surpresa, entendeu? Aí dá um mês para limpar o carro, um mês, o videogame está lá, de última geração, e o filho não vai pegar. Escute, existe. Alguém já está entendendo ali, alguém já está entendendo. Deus cria necessidades, Ele te faz ter contato com a necessidade, Ele coloca dentro de você um desejo para atender aquela necessidade, Ele te capacita para aquilo. Quando você atende, você descobre que já tinha um dom, que já tinha capacidade, aí você vai ser abençoado, você vai abençoar outros, e Deus vai se glorificar. O livro de Isaías tem uma pergunta que ecoa nos céus até hoje, Isaías 6,8, que diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus tem uma necessidade e Ele torna essa necessidade conhecida a seus servos. Isaías: eu preciso enviar. Quem enviarei? Alguém? Eu preciso de alguém enviar. Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A necessidade da obra de Deus, enviar alguém que se disponha, alguém que mostre interesse, uma fogueira que queima, uma fogueira que está acesa, e alguém precisa se lançar nessa fogueira, alguém precisa ser o sacrifício vivo, para que isso não se apague. Diante da necessidade da obra de Deus, Deus ainda pergunta, diante dos projetos de Deus, diante das necessidades do reino, o que nós como servos temos respondido? Será que a gente tem respondido como Isaías? Senhor, eu tenho visto a necessidade, eu tenho percebido, algo precisa ser feito. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Ou será que a gente tem: não, Senhor, peraí, eu tenho que sepultar meu pai, eu comprei um campo, eu comprei 5 juntas de boi, eu casei. I'm sorry, I don't understand you. Perdona-me. Eu não compreendo você. Faz de conta que não entende, né? Manda ele, Senhor, manda ela, né? Senhor, eis ela aqui, Senhor, ela sabe. Sabe, queridos, a obra de Deus às vezes não é diferente da nossa casa, em muitos aspectos. Imagine que na sua casa você dá muita importância à questão da TV e do som. Isso é algo muito importante para você. Então, se isso é algo muito importante para você, você vai pensar nisso o tempo todo. E se na sua casa não tiver aquela TV que você sonha, e se na sua casa não tiver aquele som alto, você não colocou aquele som legal, então você vai sentir a ausência desses objetos e isso vai doer em você. Mas talvez essa não seja a dor do seu cônjuge. Talvez o seu cônjuge não ligue para um som bacana, uma TV gigante na sala. Talvez a dor da outra pessoa não seja isso não importa para ela. Então talvez ela prefira dizer assim: eu gostaria de ter roupas novas de cama,
um quarto bacana, um guarda-roupa assim. Talvez eu queira ter uma cozinha top de linha. Eu gostaria de trocar a fachada da minha casa. Tudo menos TV e som. A questão é a seguinte: o seu olhar vai sempre se voltar, sempre para aquilo que você considera mais importante. E você vai querer trabalhar para aquilo que você considera importante, se dedicar para aquilo que você acha que é importante para que aquilo aconteça. As coisas que são importantes para nós normalmente são vistas, e aquelas que não são importantes nós nem percebemos, nós não damos falta. Sempre nós vamos considerar importantes coisas que estão no nosso coração, e isso salta aos nossos olhos. Isso é na nossa casa, isso é na igreja, na obra de Deus, na empresa, em qualquer lugar. Na igreja vão acontecer coisas que não deveriam estar assim. São faltas, são necessidades, mas não vai chamar a atenção de alguém. Alguém vai passar e não vai ver, mas para você vai dizer: isso não dá certo, não deveria ser assim. Sabe o que é isso? É o seu chamado. Se Deus está mostrando essa necessidade, é porque Deus está dizendo: eu quero usar você nessa área. Porque outro não vê, mas você está vendo. Está compreendendo? A gente vai afundar o prego aqui. 1 Filipenses capítulo 2, versículo 13, Paulo diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Digo querer. E o realizar, diga realizar. Segundo a sua boa vontade. Como eu entendo esse versículo? Primeiro, Deus desperta algo em nós. O que é isso? O querer. Deus realiza em nós, primeiro, o querer. É o desejo por algo, por uma carreira, o sonho, o desígnio, o propósito, o interesse por algo, o que me chama a atenção, o que me preocupa, o que eu me importo. Deus coloca em mim o querer, e isso vem dele. O sonho não nasce da cabeça de José, o sonho vem de Deus. É Deus quem planta, é Deus quem coloca. Então Deus vai colocar um sonho dentro de você. Ele cria a necessidade e Ele vai colocar um sonho dentro de você conectado a essa necessidade. Você entende? Mas vem dele também o efetuar. Ou seja, Ele nos dá a capacidade de gerar aquele sonho. Ele abre a porta, Ele nos dá o meio, Ele estabelece as conexões, Ele nos coloca na geografia certa da vida. Ele opera, trazendo o querer do campo das ideias do campo das intenções para a realidade, para o mundo da realidade. É isso que Ele faz. Ele opera tanto querer como realizar. Ele tanto dá o sonho, como Ele dá a capacidade de tornar aquilo concreto. Quando você vê um problema, Deus está despertando você para algo. E se Ele está despertando você para algo, esteja certo, Ele já capacitou você para responder aquilo. Porque através disso Ele quer abençoar você, Ele quer abençoar outras pessoas, e Ele quer glorificar o nome dele. Não é para você reclamar, não. Não é para você murmurar. Se isso incomoda você, e talvez incomode outro, é porque Deus está despertando você para aquela necessidade. É muito triste quando o crente vê um problema, alguém está comentando com ele, e ele é um crente mais maduro, e ele diz assim: isso é culpa da dirigente, eu já falei com ela. Isso é culpa do pastor, eu já falei com o pastor. É sua responsabilidade, é nossa. Nós vamos resolver isso. Nós, se você está vendo isso, é sua, é nossa. Diga, é nossa. Porque nós somos a igreja. É nossa. Deus espera que você se envolva no processo da solução daquele problema, que você seja parte da resposta. O que fazer, pastor? Como eu devo agir? Primeiro,
Você vê um problema, primeira coisa, orar, diga orar. Jesus disse, a seara é grande, e são poucos os cearenses, ceifeiros. Seara é grande, são poucos os ceifeiros, os trabalhadores. Aí Jesus fala, orai a vosso Pai, que vos envie trabalhadores para a seara. Nós precisamos orar pela necessidade da obra de Deus. Para quê? Para que Deus envie trabalhadores. Agora eu preciso te dar a notícia. Provavelmente Ele não vai enviar seus filhos. Fique triste, não vai. Pastor, mas como assim? Não vai. Você vai orar, Ele vai responder, não vai não. Você vai orar até ficar sensível àquela necessidade. E você vai perceber que Ele não vai enviar seus filhos. E vai perceber que você é o seu filho. Que você é o próprio trabalhador. Que não vai importar, a obra de Deus não vai importar ninguém. Não vai importar o rico, não vai importar alguém capaz, não vai vir um bonzão. É você que Deus vai usar. Quando você orar, Ele vai te encher. E você vai dizer, não vai vir um pregador famoso, não vai vir um missionário tal, não vai vir, sou eu a resposta. Ele vai revelar a você os campos brancos, e é você mesmo. E você não, Deus vai mandar, mas enquanto não vem, eu vou colhendo, porque os campos estão brancos. Enquanto não vem, eu vou continuar, mas vou trabalhando, vai continuando, vai trabalhando, e é você mesmo. Enquanto não vem, você vai fazendo. Segunda coisa, depois de orar, procure alguém responsável e se coloque à disposição. Só. Não vem com ideia pronta não, irmão. Não chega cheio de crítica não. Ó, pastor Antonieta, eu aqui meu currículo, minha experiência, eu quero trabalhar, mas eu quero mudar isso aqui, eu quero mudar isso aqui, eu quero fazer assim, eu quero trabalhar, mas tem que ser assim, do meu jeito. Irmão, você quer trabalhar? Eis-me aqui. Só se coloca à disposição, irmão. Deus chega para a direção da igreja e fala assim, escolha entre vocês aí, homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação. Quem escolhe é a direção da igreja. Estavam orando, jejuando, Deus disse, separai para mim Paulo e Barnabé. O Espírito Santo fala. Não chega assim, eu estou aqui, pronto, eu quero fazer assim, eu quero fazer, eu não quero não. Só dizer, eis-me aqui. Quer ajudar? Estou aqui. Pode ficar tranquilo, né? Não avança além disso, apenas se coloca à disposição. Amém? Amém. Então chega com muita ideia, é complicado. Aí não pode usar. Se você chega já formatado, não tem como usar. Já chega já prontão, não tem como usar. Aí vai encaixar na forma, vai tirar muito pedaço. Aí não vai servir, você não vai deixar. Aí não, chega humilde, vem numa manjedoura, pequenininho, aí cresce, aí é bênção. O que você precisa entender nesse processo é o seguinte: se Deus fez você perceber uma necessidade, Ele já te capacitou para atender essa necessidade. E Ele vai te dar os meios para atender isso. Você está compreendendo isso? Diga sim. Filipenses 1,6, Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la em vós. O que Deus começou, mostrando a necessidade, Ele vai completar, Ele vai resolver. Neemias está em Suzã, a capital da Pérsia, e chega a notícia através do seu irmão Anani que Jerusalém está destruída. Olha, Jerusalém está acabada, Jerusalém está destruída, a cidade está arrasada. As notícias contam que os muros estão derribados, as portas estão queimadas, o povo está envergonhado, está assim sendo achincalhado pelas nações vizinhas, tudo está no chão.
A Bíblia diz que Neemias se isola, chora e fica por um tempo sem comer, alguns dias. O rei percebe e manda Neemias de volta para Jerusalém. De volta não, manda Neemias enviado para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém, para a terra dos seus pais. E ele volta para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias está, veja bem, vivendo em Suzã. Ele era copeiro de Artaxerxes. Ele era um empregado público. Ele não precisava ir para Jerusalém. Provavelmente ele vivia no palácio. Ele tinha uma vida confortável. Ele poderia dizer assim: eu não tenho absolutamente nada a ver com Jerusalém. Eu não preciso me envolver com esse problema. O que é que eu vou ver lá com Sambalate, Tobias, um monte de problema, uma viagem, me arriscar, sol, chuva, dormir lá, acampamento? Não, vou ficar aqui no palácio. Uma necessidade do povo foi apresentada para ele, mas ele decide deixar a sua zona de conforto. Ele percebe aquela necessidade, aquilo incomoda ele, sabe? Aquilo mexe com ele. Então ele decide sair da zona de conforto e enfrentar inimigos desconhecidos. Quem diria? De um simples copeiro, ele se transforma num líder nacional. Há um livro da Bíblia escrito com o nome dele. Se ele não faz isso, irmão, ninguém teria sabido que é Neemias. Teria morrido engasgado com espinha de peixe, envenenado com vinho estragado. Ninguém nunca teria sabido quem foi aquele copeiro, um garçom. Mas ele se transforma num homem que marca a sua geração. Por quê, pastor? Porque decidiu atender uma necessidade que lhe foi apresentada. E ninguém poderia pará-lo. Primeiro, o rei lhe dá cartas. Diga cartas. Neemias 2,7. A Bíblia diz que o rei lhe dá cartas. Diz assim: ninguém mexa com esse aí. Nenhum governador, além do rei. Ninguém. Permitam que ele passe. Escute. Não era por causa da força de Neemias. Quando alguém queria parar, quem é esse aí? Ele apresentava a carta do rei mais poderoso da terra. Existem cartas escritas pelo rei a teu respeito. Quando você decidir fazer, essa carta está escrito: as portas do inferno não poderão prevalecer. Nessa carta está escrito: aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não lhes toca. Essa carta te dá salvo-conduta, meu irmão. Aleluia, aleluia. Havia aqui uma capacitação de Deus. Neemias 2,8 diz que o rei deu a Neemias todo o material para ele construir sua casa. Todo o material, diz, o rei deu. O rei não ia. Neemias não chegou lá e foi conquistar o material. O rei, ele já saiu e todo o material já foi dado. E diz: e a boa mão de Deus estava sobre ele. Sabe por quê, irmão? Quando você decidir atender a necessidade, as coisas vão acontecer. Não é porque os céus vão providenciar, é porque Deus já providenciou. Não tem emergência no céu. Deus não estará preocupado. Deus já providenciou aquilo que você vai precisar. E a boa mão dele está sobre você. Você pode dizer amém? Versículo 9, Neemias 2,9. Aí eu vou ler com você. Versículo Neemias 2,9 diz assim: então fui aos governadores além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Irmão, quando você decidir fazer a obra, você não vai estar só, nunca vai estar com você capitães do exército e cavaleiros. Lembra, sempre vão estar ao teu lado. O rei deu documentos, o rei deu recursos, e Deus providenciou a segurança para estar ao teu lado. Aleluia. O Deus que apresenta as necessidades também dá os recursos. O Deus que coloca o querer também dá a capacidade de efetuar. Você pode dizer amém? Agora, por que muitos de nós não agimos, pastor? Porque nós não nos importamos como Neemias. Eu vejo a necessidade, mas não me importo. Não é problema meu, é problema deles. Eu não estou preocupado com a obra de verdade. Por quê? Porque eu não me sinto responsável. Deus não mandou um profeta para falar comigo. Deus não mandou um anjo. Deus não veio pessoalmente. Deus também não mandou um anjo falar com Neemias. Tudo que ele soube foi de uma necessidade do seu povo. Toda necessidade da obra de Deus, toda necessidade da obra de Deus
os que você percebe, é Deus falando com você. Não precisa de profeta. Não precisa. Toda necessidade que você percebe, é Deus falando com você. Deus tem te dado dons, Deus tem te dado capacidade, Deus tem te dado talento, Deus tem te dado recurso. Mas se você enterrá-los, nada poderá ser feito. Então não pense que isso é coisa para pastores, para líderes, que isso é coisa para obreiros. Veja, Neemias era só um copeiro, igual o baterista lá, era só um irmão, né? Não era profeta, não era sacerdote, não era muito menos ele era da realeza, mas ele era alguém que se importou. Ele ouviu a necessidade e disse: eu vou atender. Quando ele começou, ele descobriu que ele era um grande líder, porque Deus o capacitou. Aleluia. Quando você decidir fazer, você vai descobrir recursos que você não sabia que tinha, que você não era estéril, que você podia gerar, porque estava o tempo todo dentro de você. Eu já estou indo para a última parte. Todos nós carregamos dores provenientes de sonhos frustrados. Todos nós. De projetos engavetados. Até que a Cladícia estiver aí, pode me ajudar. Que nós nunca vimos esses projetos vir à luz. Não sei se sou eu. Talvez alguém, não, pastor, realizei todos os meus projetos e sonhos. Eu não. Uma dor, talvez, de uma esterilidade financeira. Você sabe, pastor, eu nunca rompi. Eu poderia fazer mais, eu sei disso. Uma dor vinda de um potencial numa área que você nunca desenvolveu. Alguém que diz assim: sim, pastor, eu sei que poderia ser mais do que eu sou, do que eu tenho sido. Eu sei que poderia frutificar, mas eu não tenho frutificado na vida, porque eu não estou gerando. Eu sei que eu posso gerar, e essa era a dor de Ana, a dor de uma esterilidade que não existia de fato, que podia ser sanada. Deixa-me dar algumas notícias nesta manhã. Primeiro, você não é estéril. Deus tem trabalhado com você, mas você não é estéril. Isso pode ser curado nesta manhã. Você não é estéril. Segundo, Deus precisa de um Samuel, e só você pode oferecê-lo. E Ele tem te dado a capacidade de gerar isso. Havia um propósito naquela dor. Quantas mães seriam capazes de entregar um filho no templo? Nenhuma mãe, só uma mãe que tivesse uma dor do tamanho de Ana, que quisesse tanto um filho, que dissesse: Deus, se o Senhor me der, eu vou dar ele no templo. Havia uma proposta naquela dor. Samuel é uma resposta. Samuel é uma solução para alguém, é uma saída para o tempo. E Deus tem dado a capacidade para alguém de gerar uma resposta para esse tempo, uma solução para um problema. A pergunta que não quer calar é: se você está disposto a entregar para Ele o teu Samuel. Terceira coisa, quando você usar a sua capacidade, escute isso aqui, quando você usar a sua capacidade para atender a necessidade da obra de Deus, sua dor termina e os teus sonhos viram os sonhos de Deus. Quando você usar a sua capacidade para atender as necessidades da obra de Deus, a sua dor termina e os teus sonhos viram os sonhos de Deus. Quando você decidir de parar de construir os teus muros, embelezar os teus muros e decidir construir os muros de Deus, virão os recursos, virá a capacidade, as coisas mudam, a carta vem, inimigos caem, as coisas acontecem. Samuel não viveu para Ana, Samuel viveu para Deus. Ela gera Samuel, mas Samuel não viveu para ela. Ela curtiu Samuel só até os 5 anos. Ela deve ter curtido muito aquele bebê. Ela deve ter amado demais Samuel. Como ela amou Samuel. Ela engravidou daquele bebê. Ela deve ter curtido a gestação, aquele bebê, a amamentação. Mas quando Samuel foi ficando com 3 anos,
4 anos e 5 anos, e ele desmamou. Então ela pega Samuel com seu coração de mãe partido, mas ela havia prometido para Deus, e ela entrega Samuel, e o resto da vida de Samuel ele viveu para Deus no templo. Samuel foi o último juiz de Israel. Samuel inaugurou o ministério profético de Israel. Viveu como profeta. A Bíblia diz que nenhuma de suas palavras Deus deixou cair por terra. Samuel foi sacerdote no lugar de Eli, porque ele era filho de um levita. Samuel fez a transição da teocracia para a monarquia, ungindo o primeiro rei de Israel. Saul foi ungido por Samuel. Samuel ungiu Davi, o rei do qual viria o Messias. Samuel foi um homem poderoso na sua nação e no seu tempo, ungido para a glória de Deus, temido e ungido. Quando ele chega em Judá, as pessoas o temem, porque ele era poderoso. Samuel, na verdade, era o sonho de Deus, muito mais do que o sonho de Ana. Eu explico. Nós estamos, deixa sua Bíblia aberta no primeiro livro de Samuel. Nós estamos no primeiro capítulo do livro de Samuel, ok? Qual o livro que antecede aí na sua Bíblia o primeiro livro de Samuel? Juízes. O livro de Ruth. O livro de Ruth tem quantos capítulos? 4 capítulos. Vá para o primeiro capítulo de Ruth, por favor. O primeiro capítulo de Ruth, o versículo 1 de Ruth, ele vai nos situar no tempo em que nós estamos. É o mesmo tempo, 1 Samuel. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, que tempo nós estamos? No tempo dos juízes. Muito bem. Qual o livro que antecede aí ao livro de Ruth? O livro dos juízes. Agora, o último versículo do livro dos juízes vai nos dizer o que caracterizava esse tempo, o que marcava esse tempo. Aí nós temos a resposta no último versículo do livro dos juízes, que vai dizer o seguinte, Juízes 21, 25: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, cada um fazia conforme dava na telha. Não havia liderança em Israel, não havia um juiz em Israel, não havia governo em Israel, não havia liderança em Israel, não havia ordem em Israel. Havia uma crise espiritual, um Eli com filhos em pecado, um sacerdócio frouxo, sem governo, uma nação sem governo, um povo sem governo, sem liderança. Não havia um homem de Deus na nação, a lei de Deus estava sendo estabelecida, Deus não tinha um representante no meio do seu povo, o sacerdócio estava sendo esquecido. Deus precisava de um homem, Deus precisava de um Samuel. Samuel estava no projeto de Deus. Ali havia uma mulher angustiada, com uma dor, estéril, humilhada, amaldiçoada, desesperada por um filho. Senhor, eu estou angustiada. Senhor, eu não tenho filho. Senhor, eu não suporto a vergonha. Deus está vendo o sofrimento, mas Deus não é sentimental. Mas quando ela diz uma coisa para Deus, ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, homem, Deus, opa, homem, eu darei para o Senhor. Se você ler o capítulo 2, ela vê que Ana ela profetiza coisas profundas. Algo no mundo espiritual foi revelado para aquela mulher. Algo no mundo espiritual. Ela entra no mundo de Deus. Quando Deus ouve isso, Deus naquela hora diz: isso atende a minha necessidade. Acordo fechado. Ana entrou nos sonhos de Deus. Quando ela deixou de falar de sua dor e ela fez parte da solução, Deus disse: acabou a sua dor. Os seus sonhos agora são os meus sonhos. A Bíblia diz que ela comeu e o seu semblante já não era o mesmo. Ela não estava nem grávida, mas ela entendeu: acabou a minha dor,
Deus me fez ver. Eu respondi sim, eu tenho a capacidade. Agora a coisa vai mudar. Deus me abençoou. Eu vou mudar essa nação e Deus vai ser glorificado. Quando você entender isso, se prepare para viver um crescimento muito além do que você sonhou, para viver um milagre muito além do que você tem pedido. Pastor, Ana deu Samuel para Deus, mas agora Ana estava curada, nunca mais seria envergonhada por Penina, e Deus nunca fica devendo nada para ninguém. 1 Samuel capítulo 2 versículo 21, abra sua Bíblia por favor, vamos um pouquinho para frente de novo. 1 Samuel capítulo 2 versículo 21, abre aí sua Bíblia comigo. 1 Samuel 2, 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Tinha Samuel, agora tinha 3 filhos e 2 filhas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Sempre que você atender a uma necessidade, escute, Deus não vai deixar faltar. A farinha da panela, nem o azeite da botija vai faltar, até o dia que chover sobre a terra. Sempre que você atender a um chamado de Deus, Ele vai suprir, como diz Paulo aos Filipenses, 2 necessidades em glória. Aleluia. Se você crê, diga eu creio. Que os sonhos que Deus tem colocado dentro do teu coração abençoe tua vida, abençoe essa igreja e que glorifique o nome de Deus.